Saúde a todos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu irei deixar para a nossa meditação. Eu quero dizer que eu não sou pregadora. Pela misericórdia do Senhor, eu sei falar umas duas palavrinhas, né? No livro de 1 Samuel, capítulo 25. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 em diante. Que diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Só até aqui. Glória a Jesus. Eu creio que essa passagem é bastante conhecida da igreja, mas Deus não pega a gente de surpresa, né? Ontem, quando o pastor estava aqui falando que seria o círculo de oração, naquele mesmo instante eu já senti, creio que foi o Espírito Santo, né, que ele iria me colocar para pregar. Glória a Jesus. Quando eu cheguei em casa, o Senhor me trouxe para essa passagem, né, essa história da Bíblia. Eu gosto muito de contar histórias, né? Na Bíblia a gente vê muitas histórias de homens e mulheres de Deus, né, que enfrentaram ali grandes desafios, mas com a confiança e a fé em Deus eles foram vitoriosos. E hoje eu quero falar um pouco dessa mulher, né, que a Bíblia vai nos dizer que ela era sensata e formosa, e o seu nome era Abigail. Glória a Jesus. Mas ela estava ali casada com um homem que a Bíblia nos diz, nos mostra ele como um homem mau, um homem perverso. Glória a Deus. E ele era duro, né? E ele era arrogante. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse homem era muito rico, né? E ele estava ali, né, tosqueando as suas ovelhas. E Davi, glória a Jesus, mandou que alguém fosse até ele, pedir um pouco de alimento. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estou um pouco nervosa. Mandou pedir um pouco de alimento a ele, e ele negou. Ele fez pouco caso de Davi. Glória a Jesus. E a gente sabe que Davi foi ungido por Deus para ser rei. Nesta época, ele ainda não era rei. Ele estava sendo perseguido por Saul, e ali ele fugiu e se juntou tinha 400 homens ao lado dele, os valentes, que ficou conhecido como os valentes de Davi. Glória a Jesus. E ali Davi estava no campo, né, e protegeu ali as ovelhas, né, o animal de Nabal, protegeu dos ladrões, né. E quando ele pede para que um servo dele fosse pedir alimento a Nabal, ele pensou que Nabal prontamente iria ser grato a ele por ele ter protegido o seu animal e iria dar-lhe o alimento, aquilo que ele tinha pedido. Mas Nabal, como arrogante, né, que ele era, ele não mandou. Ele fez pouco caso. Ele disse: quem é Davi? De onde ele vem? Para que eu mande da minha comida, do meu alimento para ele. Então ele não fez isso. E ali se levantou a ira, o furor de Davi dentro dele e daqueles homens. E decidiu dentro do seu coração de ir matar Nabal e toda a sua casa, todos os homens que estavam ali da família de Nabal, dos seus servos. Glória a Jesus. Para a gente podermos ver que um ato impensado, insensato ali deste homem de Nabal, né, colocou em risco toda a sua família. Mas Nabal, ele era casado com uma mulher prudente. Ele tinha ao seu lado uma esposa sábia. Glória a Jesus. Que usou de sabedoria quando ela lhe soube
que Davi vinha para matar toda a sua família, seus esposos e todos os homens da sua casa, ela não falou nada para o seu esposo, porque ele, quando não estava sendo bruto com alguém, ele estava embriagado. E depois de ele ter falado isso com Davi e ter desprezado a Davi, ele foi beber e ficou embriagado. Então Abigail, quando soube, né, que Davi vinha ali para acabar com tudo, com todos eles, ela prontamente, sem falar nada para o seu esposo, né, pediu para que fizesse ali um banquete, seus servos pegassem todas das comidas e levassem para Davi. Ela pediu para que os servos fossem na frente e ela iria atrás. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ela vai, né, e quando se aproxima de Davi, ela se humilha, ela cai em terra, com o rosto em terra, né, se ajoelha diante de Davi e começa e pede perdão. Glória a Jesus. Começa a falar com Davi, a rogar a Davi pelo perdão, dizendo, né, não colocando culpa no seu esposo, mas ela disse que ela pecou e Davi perdoasse a insensatez do seu esposo, da loucura que ele agiu ali, com loucura naquele momento, né, e ela pede pela misericórdia. Glória a Jesus. Né, e a Bíblia vai nos dizer que Davi, né, ele atendeu ao pedido, aceitou, né, a oferta dela como pedido de paz. Né, glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ele aceitou, manda que ela volte para a sua casa e ele seguiu o seu caminho. Glória a Jesus. Então, nessa história, e quando ela chega também em casa, ela não conta nada para seu esposo porque encontrou ele bêbado. Ela esperou no outro dia, para quando ele estivesse bem, aí sim ela contou o que havia acontecido. Então, o que eu quero transmitir para a igreja, para nós, o que Deus colocou em meu coração, são algumas características que nós podemos encontrar nesta mulher, né, em Abigail, que podemos tirar como lição para nossas vidas. Glória a Jesus. Podemos ver que Abigail, a Bíblia diz que ela era sensata e formosa. Glória a Deus. Uma pessoa sensata, ela age com cautela, com prudência, né, de forma responsável e justa. Foi o que Abigail fez. Ela teve prudência. Ela soube ali como agir naquele momento difícil que ela estava enfrentando, passando. No momento de crise, não adianta desespero. Não adianta gritar, desesperar, espernear, porque não vai resolver. Muitas das vezes só vai piorar. Glória a Jesus. Eu falo isso porque eu passei por isso. Né? Se estou falando porque tive exemplo, né? Glória a Jesus. Teve momentos de dificuldades, de grandes, glória a Jesus, grande crise dentro do meu lar. Eu não fui prudente. Muitas das vezes queria agir da minha maneira, do meu jeito, né? No grito, glória a Jesus, mas não é assim, só piora. E ela era formosa. A formosura de Abigail, a beleza dela não era só exterior, não era só por fora, glória a Jesus, mas principalmente que estava dentro de si, principalmente a sua atitude, o seu caráter, glória a Jesus. E é isso que temos que tomar como exemplo em Abigail, o caráter. Ela era sábia, ela era prudente, ela era humilde, ela se humilhou diante de Davi. Glória a Jesus. Muitas das vezes a gente não quer se humilhar diante de Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente não quer se ajoelhar, não quer clamar, pedir ao Senhor pela sua misericórdia, pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, nossas falhas, porque somos pecadores. Glória a Jesus. Ela também teve coragem e determinação. Imagina, uma mulher ia ali ao encontro de um homem com 400 guerreiros que vinham ao encontro da sua casa, o seu esposo, com muito ódio, com muita ira, querendo matar, querendo destruir tudo. Mas ela foi ali, ela teve coragem. Glória a Jesus, teve determinação. Principalmente ela teve fé e confiança em Deus. Glória a Jesus.
E quando ela chega ali diante de Davi, ela não vai falando com ignorância, não vai querer justificar uma coisa ou outra. Ela fala com brandura. Glória a Jesus, com palavras brandas. A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Glória a Jesus. Muitas das vezes, glória a Deus, eu não sei porque o Senhor me levou a falar isso, mas eu passei a noite toda, só vinha essa palavra na minha mente. Muitas das vezes dentro da nossa casa, eu não sei como as irmãs, como é a vida de ninguém aqui, e nem quero saber. Mas muitas das vezes a gente tem um filho ou um esposo que só a misericórdia de Deus, mas a gente não sabe como agir, não sabe como tratar, quer fazer da mesma forma, quer ser, se o marido chega em casa de um jeito, às vezes com a cara feia, a gente já vai com o quatro pés na mão também. Glória a Jesus. Não deixa que ele chegue, que ele descanse, que ele respire. Se ele chegar com a cara emburrada, ou seja lá como for, deixa ele lá no cantinho dele. Glória a Jesus. Não vá com pergunta, não vá com o que tu tem hoje, mas já está assim, já está de cara feia, já está isso. Não, deixa ele quieto, deixa ele calmo. Muitas das vezes é tanta coisa que ele passou no dia a dia, às vezes no trabalho. A mente do homem está a mil. E aí quando chega em casa, a mulher já vai com pergunta, com puxa e colhe, né? Glória a Jesus. E ali começa o quê? Uma discussão, uma briga desnecessária que poderia ter sido evitada se nós mulheres tivéssemos usado de prudência e sabedoria. E esperar, se ele quiser conversar, glória a Deus, a gente conversa. Mas se não quer naquele momento, deixa ele quieto. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Abigail também, uma das grandes características de Abigail, além de ser da sabedoria, ela foi apaziguadora. Ela apaziguou ali a ira de Davi. Iria ter uma grande massacre dentro da sua família. Sangue inocente ia ser derramado. Mas ela, com sua ousadia, chegou até Davi e conseguiu apaziguar. Conseguiu falar que ela entendia os planos de Deus para Israel na vida de Davi, que ele se tornaria rei, porque ele já tinha sido ungido rei. Glória a Deus. E ela começa a falar a Davi, lembrar Davi, para que ele não fizesse aquilo, não fizesse vingança com suas próprias mãos, porque depois o sangue inocente ia pesar sobre ele. Glória a Deus. E então Davi atendeu ao seu pedido. Glória a Jesus. Então, que possamos sempre ter uma atitude diante das dificuldades, respirar, pensar um pouco e pedir sabedoria a Deus. Nós não sabemos muitas das vezes como agir com nossos esposos e com nossos filhos, mas Deus nos dá sabedoria e estratégia para lidar com as situações. Deus deu estratégia a Abigail, porque eu creio que foi de Deus aquela estratégia dela ir e conversar antes que ele chegasse na casa de Nabal, porque quando ele chegasse e encontrar Nabal embriagado, ia ser feio a situação. Glória a Jesus. E Abigail também, ela não se aproveitou da situação para se livrar do marido mau que ela tinha. Ela poderia se aproveitar daquela situação? Sim, poderia. Ela vivia um casamento, creio eu que muito ruim, muito difícil. Então poderia ter visto ali uma oportunidade de se livrar, deixar que Davi fosse lá e matasse, porque Davi disse que mataria só os homens, então ela iria ficar com vida, mas ela foi fiel à aliança que ela fez, a aliança que ela tinha tido com Deus e com seu esposo, apesar dele ser bruto, mas ela foi fiel e honrou, e no tempo certo Deus honrou ela. Deus a honrou, porque a Bíblia diz que 10 dias depois desse acontecido, Deus fez com que Nabal morresse de um mal súbito. Glória a Jesus. E quando Davi soube que Abigail estava viúva, mandou chamar ela para se casar com ela. Veja só como Deus é, como Deus age na nossa vida. Quando a gente sabe esperar o agir de Deus. Glória a Jesus. Ela esperou o agir de Deus. Ela não se aproveitou da situação
para lhe dar um fim com aquele casamento, com aquela situação difícil que ela estava passando. Mas ela esperou o agir de Deus, e Deus entrou com providência na vida dela. Ela se tornou esposa do rei. Glória a Deus. E não é diferente na nossa vida. Quando a gente espera no agir de Deus, Deus nos honra. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus honra, Deus faz além do que a gente pode até imaginar. Creio eu que Abigail nem sequer imaginava que um dia seria esposa do rei, que um dia iria estar ali no palácio casada com o rei, queria ter um filho com o rei. Mas Deus faz assim, quando a gente é fiel e se humilha diante do Senhor e espera o tempo certo de Deus agir, Ele faz grandes coisas na nossa vida. Então é isso que eu tenho para dizer para a igreja, que possamos ter Abigail como exemplo de prudência, de sabedoria, de saber honrar o nosso lar, nossa casa. Glória a Jesus. De trazer paz, de ser aquela que traz paz para dentro do seu lar e não aquela que coloca mais lenha na fogueira. Glória a Jesus. Quantas mulheres, quantas esposas que colocam o marido em situações difíceis, muitas das vezes. Glória a Jesus. Que não agem com sabedoria, não sabem falar com sabedoria, com prudência. E às vezes o marido está até no trabalho, já liga para ele, aconteceu isso. Aí o esposo já chega em casa com a cabeça cheia, quer brigar, quer fazer. Por causa de quê? Porque a mulher não teve a prudência, a sabedoria. Glória a Jesus. Então que possamos ser assim, diante de Deus, pedir sabedoria ao Senhor, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, ela derriba. Glória a Jesus. Ela destrói. Glória a Deus. Então, pedimos sabedoria ao Senhor. Glória a Jesus. É essa a palavra que possamos guardar. Pedir sabedoria a Deus nesses tempos difíceis que a gente tem enfrentado, né? Nos dias maus que vivemos, porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele é fiel em nossas vidas. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, pelos meus filhos, pelo meu esposo, né? Eu agradeço ao pastor e à sua esposa por confiar, né, de estar aqui. É uma responsabilidade muito grande. Glória a Jesus. E eu agradeço a Deus por tudo. Glória a Jesus, que Deus continue abençoando a nossa irmã Márcia e toda a sua família. A palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus. E eu também nessa noite, né, eu quero agradecer a Deus por tudo e também agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele deu hoje a mim e a meu esposo. Pois a gente vinha ali de Laje Grande, da casa da minha mãe, e quando a gente vinha ali, um cachorro atravessou, né, na frente da moto. Faltou um fio de nada para a gente passar por cima do cachorro. E a gente tinha caído e na nossa frente vinha um carro. Mas Deus foi fiel em nossas vidas, né? Deus deu um grande livramento. E a gente só tem que agradecer a Deus por tudo, né? Se eu e ele estar aqui de pé, foi porque o nosso Deus, Ele cuidou e Ele livrou, né, com as suas mãos poderosas. E eu agradeço a Deus por tudo, Deus é tão maravilhoso em nossas vidas que a gente às vezes não sabe nem agradecer, né, os livramentos, os cuidados de Deus. Mas eu agradeço a Ele por tudo e agradeço a Deus, né, por estar aqui mais uma noite dirigindo o culto, né, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. E também agradeço ao nosso pastor e à diaconisa Aniele por tudo. E passo o trabalho, o término do culto para a diaconisa. Glória. Graças a Deus, né? Eu quero cumprimentar todos os Pai do Senhor. E, né, que Deus possa continuar abençoando a vida, né, da nossa irmã Cilinha, que dirigiu esse culto nessa noite, da nossa irmã Márcia, para edificando para nossas vidas, também para nós mulheres, né, que possamos ser apaziguadoras, né, e que nos momentos difíceis, dificuldades, a gente possa pedir sabedoria a Deus, entendimento, porque sabemos que nós também somos aquela que edificamos os nossos lares. Que Deus cada dia nos dê sabedoria para que possamos a cada dia conduzir juntamente com o nosso esposo
e com nossos filhos, né, para que possamos ser sábios nos momentos de dificuldades. E eu quero convidar os irmãos de pé neste momento para terminarmos o culto nessa noite. E nesta oração nós também vamos continuar, né, orando pela filha da nossa irmã Sueli, que está ali internada no Recife, para que o Senhor ele continue fazendo. E também neste momento os irmãos orem pela vida do presbítero Carlos, pois ele está internado desde outra noite também no regional em Palmares. Amém. Assim oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento estamos aqui na Tua presença, Senhor. Neste momento, ó Deus, apresentando a Ti, Senhor, a cada vida que aqui está, pela vida de cada um, Senhor, que chegou nessa noite, que louvou, que engrandeceu e exaltou o Teu nome, Senhor. Seja o Teu nome glorificado, Senhor, a cada dia sobre a vida de Teus filhos. E neste momento, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti a vida, Senhor, do presbítero Carlos em Tuas mãos. Que o Senhor faça, Senhor, a Tua obra na vida dele. Continue, Senhor, abençoando ele, abençoando sua casa, sua família. E que ele venha, Senhor, se recuperar, Senhor, para a glória do Teu nome. E neste momento, Senhor, também apresentamos a filha da irmã Sueli, Senhor, em Tuas mãos. Pois sabemos que Tu és médico por excelência. Tu és médico dos médicos. E Tu és aquele, Senhor, que confunde a medicina. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem feito coisas grandes e fará coisas maiores na vida dela, Senhor. Continue abençoando também a vida da irmã Sueli, abençoando cada dia mais, Senhor, dando força. E neste momento, Senhor, despede o Teu povo em paz para os seus lares e conceda a noite de bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. E amanhã temos um culto de oração e que Deus abençoe a todos.